Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O Santos vence o Grêmio na Vila Belmiro por 2-1 e olha, avança no Campeonato Brasileiro. Uma ótima vitória, uma vitória merecida, uma vitória por tudo que o Santos fez nos 90 minutos. Ele mereceu vencer essa partida, um jogo sempre complicado contra o Grêmio. Passou por alguns momentos difíceis, mas com certeza os 3 pontos foram justíssimos pelo que o Santos atuou, principalmente pelos 45 minutos iniciais. Nós vamos falar tudo sobre essa live, vamos falar tudo também sobre a chegada de Robinho. Tem muito questionamento, muita polêmica aí nas redes sociais. Nós vamos falar também sobre a contratação do Robinho, mas especificamente sobre esse Santos que novamente vence no Campeonato Brasileiro, chega à 6ª colocação, está no bolo. É importante dizer o seguinte, 6ª colocação, sim, mas ele está no bolo. O Atlético Mineiro hoje tem 30 pontos, é o líder com mais vantagem, mas atrás dele o vice-líder tem o Flamengo com 27 e o Santos tem 24, ou seja, entre a 2ª colocação e a 6ª, que o Santos ocupa por enquanto antes do término dessa rodada, nós temos 3 pontos de diferença. É uma ótima campanha do técnico Cuca. Vamos destacar aí os jogadores, o Marinho fazendo novamente uma grande partida, sendo decisivos mesmo com as penalidades. Jobson jogou muito bem hoje, não vi comentários dele na televisão, mas fez um partidaço, o volante do Santos. Inclusive o primeiro gol saiu de um passe dele, uma enfiada de bola, que é o forte desse jogador, que deixa a torcida santista tenebrosa, mas ele tem crescido em produção, tem jogado mais simples e foi muito bem hoje. A dupla de zaga, o time foi muito bem, o Santos mereceu a vitória. João Paulo decisivo, goleirão que recebeu muitas críticas aí pela falha no gol contra o Corinthians. Ele é um baita goleiro e hoje novamente foi decisivo durante o jogo e foi decisivo aos 50 minutos do segundo tempo, numa defesaça, num chute do volante Maico do Grêmio. Esse Santos mereceu a vitória. Eu peço que você compartilhe, já tem um pessoal aí entrando aí. Rodrigo Rocha, corintiano lá do México, esse vem lá do México, ele já disse: o VAR jogou pelo Santos. Não, acho que o VAR teve atitudes corretas aí na partida, nos lances polêmicos. O Santos teve aí auxílio, entre aspas, né, do VAR, mas eu acho que acertou nas penalidades, acertou naquele pênalti, porque o braço do jogador do Santos, quando a bola bate na sua mão, não estava aberto, estava junto ao corpo, acho que não era pênalti. Só errou no final, que deveria ter expulsado o zagueiro Rodrigues do Grêmio, que ele pisou de propósito no Marinho. O árbitro, por estar no final do jogo, acho que compensou, fechou os olhos. Tá bom, meu querido Rodrigo Rocha? Um abraço também ao Paulinho Baltar, que está dizendo: o Santos está chegando para ser campeão. Olha, não sei se chega para ser campeão, mas com a contratação do Robinho, esse Santos aí vai ganhar potência sim. É um time que está bem e vai ganhar potência aí nesse Brasileirão, com certeza. Diz aí o meu querido Paulinho Baltar: o Marinho merece uma chance na seleção. Um abraço ao Rodrigo Rocha, um abraço ao Ricardo Carvalho, que vive falando do Caio Jorge. O Caio Jorge não fez gol de novo, viu, Ricardo? Você tem razão, mas ele jogou bem. Eu vou falar também sobre a atuação do Caio Jorge, que é um menino que tem muita qualidade, mas tem que ter mais ímpeto, tem que ter mais ousadia para fazer gols. Centroavante vive de gols, camisa 9 vive de gols. Então o Caio Jorge, que está jogando bem, fazendo bem a parede, segura a bola, não erra passes, mas ele precisa de gols. É isso que o torcedor quer do camisa 9. O Ricardo Carvalho ainda diz: o David Braz parecia um bonde do centro de Santos, kkk. É verdade, o David Braz foi expulso totalmente de forma equivocada no final da partida. Eu peço que você divulgue, que você mande essa live. Já vou mostrar no quadrinho aqui todo esse posicionamento do Santos no dia de hoje, que não teve muito segredo, não teve muita alteração não. Só tomando uma aguinha aqui, ó, uma tossinha chata, mas só pra gente posicionar. Eu acho até que o Cuca poderia ter feito outras alterações também no início da partida. Não gostei da entrada do Laércio, acho que tinha que ter entrado o Wagner Leonardo, como tem entrado na lateral esquerda. Eu acho que o Cuca poderia ter mantido o menino, que tem entrado muito bem. O meu querido Barbosinha, o Antônio Rodrigues Leão Barbosa, diz: não concordo com os 45 minutos iniciais.
foi bem o jogo, falha do Pituca, saiu o gol. Lucas Veríssimo e Marinho, show de bola! Valeu, Barbosinha, obrigado pela sua opinião. Mas esse Santos hoje, ele entrou falando taticamente aqui com a formação simples no 4-3-3. Jogamos aí com o João Paulo, o Pará, Lucas Veríssimo, que voltou ao time, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Defesa super bem na partida, muito tranquila, muito segura. Jobson, tivemos pelo lado direito hoje, variava o Pituca e o Giamotto, os dois meias. E no ataque, o Marinho, o Caio Jorge e o próprio Arthur Gomes, que novamente jogou muito bem o garoto. Tá? Desse posicionamento, quem eu ia falar aqui nesse meio de campo, que eu acho que o Cuca pode até optar para frente. Ele tem colocado o Giamotto, mas o Madison pode jogar como meia direita. O Madison, numa formação dessa, eu acho que ele ajudaria bastante o time, porque ele tem força para chegar, tem força para compor. Ele não tem muita qualidade de técnica, de drible e tudo, mas é um jogador que pode ajudar bastante na questão da força física nesse meio de campo, para compor na marcação e sair com velocidade pelos lados. Eu acho que essa seria uma alteração que o Cuca poderia e pode até utilizar de início para os jogos, principalmente com a ausência do Sanches, que não está jogando mais, não vai jogar mais esse ano, principalmente porque ele agora vai ter a cirurgia, né? Então ele vai ficar de fora. Então o Madison pode ser uma opção para o meio de campo, nessa função de camisa 8. Mas o Cuca tem apostado no Madison mais como ponta direita. Tanto é que quando ele entrou no segundo tempo, o nosso querido Marinho passou a jogar no meio de campo e depois jogou de centroavante. Mas gostei da atuação defensiva, os 4 jogadores de defesa muito bem. Luan Pérez e Lucas Veríssimo na zaga, ótimos, seguros. Só teve o vacilo novamente no escanteio no primeiro tempo. Acho que o Grêmio ele foi dominado pelo Santos na primeira etapa. A única chance que ele teve foi exatamente naquela cabeçada em que o Diego Souza antecipa o Lucas Veríssimo. É um problema essas bolas paradas para o Santos. Mas o Santos no primeiro tempo ele poderia ter aberto aí um placar de 2-3-0. Dominou, fluiu. É legal ver o Santos do Cuca, que ele faz o gol e não fica recuado, ele joga para cima. Teve muitas chances de gols no primeiro tempo. E aí quando vem para o segundo tempo, a gente vê um time mais moroso. O Grêmio, lógico, veio com mais ímpeto. O Grêmio, que estava meio moroso no primeiro tempo, no segundo tempo ele veio para tudo ou nada e pressionou o Santos, e o Santos ficou se segurando. E nessa de se segurar, o Grêmio cresceu, fez 1-1. Felizmente saiu aquele pênalti. Aquele pênalti foi uma jogada aleatória, porque o Santos não estava bem, o Santos estava sendo dominado pelo Grêmio na segunda etapa. Aquele pênalti deu a sorte, a felicidade do Marinho fazer o 2-1, e aí sim o Santos se recompôs, se colocou como um time mais forte, porque ele estava dando brecha. Quase que o Santos desperdiça 2 pontos na Vila Belmiro. Felizmente conseguiu a vitória. Mas volto a dizer, se nos primeiros tempos, 45 minutos iniciais, o Santos tivesse feito os gols que criou, não teria passado todo esse sufoco, ok? Vou falar individualmente dos jogadores já, mas só para a gente registrar aqui, meu querido Diego Bertozzi, que é repórter da Fox TV, exatamente, repórter da Fox TV, ele diz: bela live, quero te ouvir, quem sai na frente para a entrada do Robinho? Já vou falar sobre o Robinho, vou falar aí sobre essa contratação, sobre a entrada do Robinho no time. O Irineu Costa, meu querido Irineu, o segundo gol saiu no momento certo. Exatamente, Irineu, acabei de falar sobre isso. O Antônio Carlos Calejão, meu querido Antônio Carlos Calejão, diz: Flavinho, você faz muita falta na TV, não vai voltar ao programa. Estamos agora aqui nas redes sociais, Calejão, estamos aqui numa novidade, novos tempos aqui no Facebook, no YouTube, avançando. Diz o meu querido João Matos: Flavinho, o Peixe jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Cuca demorou em trocar alguns atletas, Arthur Gomes e Caio Jorge, mas demos sorte. Só que não podemos ficar dependentes dessas circunstâncias. Falo que nem você, João. O Santos caiu de produção no segundo tempo mesmo, deixou o Grêmio crescer demais, e essas alterações poderiam ter feitas antes pelo Cuca sim. O Antônio Rodrigues diz: o Adel ali, mas que jogo que tu viu? Ele tá conectando o comentário do outro aqui. Deixa eu ver se eu vejo o comentário com o Adel. O Gabriel Cordeiro diz pela partida segura e boa do Santos. Obrigado, Gabriel, obrigado pela sua participação. O Adel diz: o Santos faz um gol e logo recua. Tem que continuar jogando para cima do adversário. Na verdade, Adel, o Santos recuou no segundo tempo, ele deu uma segurada assim, mas no primeiro não recuou, tá certo? O Barbosinha,
que diz aí que o Santos não recua. Na primeira etapa o Santos estava em cima do Grêmio, criou chance, poderia ter feito 2-3-0. Um abraço ao Marcos Tadeu, que está sempre conosco, falando que o Marinho está jogando muita bola. O meu querido Nivaldo, diretor da AFC, também do Grupos em Minas, um abraço. O Robinho vai ajudar muito essa meninada, concordo com você, excelente contratação do Robinho. Davi Pereira, você e Ademir Quintino daria uma boa dupla. Valeu, meu querido Davi. Ademir Quintino é gente boa, conhece tudo de bola e de jornalismo também. O Roberto Moreira fala, finalmente viu o Jobson jogar bem. É, Roberto, e eu sou um dos poucos que há algum tempo tenho falado que o Jobson melhorou. Tá? Todo mundo ainda continuava criticando, e eu há algum tempo tenho falado que o Jobson realmente melhorou. E para quem não lembra, a jogada do primeiro gol, o Santos estava posicionado por aqui, ó, adiantado, tá bom? Estava aqui. A jogada do primeiro gol foi o Jobson que enfia essa bola nas costas para o Caio Jorge sair. Foi um belo passe que o Caio Jorge faz a jogada por aqui e acaba cruzando e sofrendo o pênalti o Santos. Então o Jobson tem melhorado, deu o passe do primeiro gol e é um jogador que tem muita qualidade técnica. O passe dele é ótimo, a visão de jogo dele é ótima. E ele, por ser tão bom tecnicamente, às vezes ele abusa e ele acaba sendo irresponsável e perde algumas jogadas fáceis que complicam o Santos. Felizmente não tem acontecido nos últimos jogos, e nessa partida especificamente o Jobson também não teve nenhum erro grave, e isso acaba por ajudá-lo a jogar bem, com o elogio do meu querido Roberto Moreira. O Paulo Roberto diz, com a saída do Sanches, o Robinho pode ajudar? Vai ajudar, o Robinho vai ajudar. Com a saída do Sanches, com a chegada do Sanches novamente, o Robinho vai ajudar de qualquer jeito, gente. Eu vou falar sobre o Robinho, mas só para a gente finalizar em relação a esse jogo. Em relação à defesa, já comentei, o Jobson já falei, o Pituca fazendo a sua função, sempre regular. O meu querido Jean Mota alterna altos e baixos. Eu acho que o Madison pode ser o titular da camisa 8 até no lugar do Jean Mota. E no ataque, 3 jogadores que atuaram muito bem. Marinho decisivo, Marinho bem com a bola no pé, com boas jogadas, ótimos pênaltis, batendo com seriedade, entendendo que não é fácil bater pênalti. Todo mundo acha, pô, tá fazendo gol de pênalti. Hoje em dia fazer gol de pênalti é difícil, viu? A goleirada tá pegando tudo, e o Marinho foi espetacular nas 2 penalidades. Não deu chance ao ótimo Vanderlei, ex-goleiro do Santos. O Caio Jorge, já coloquei aqui, é um ótimo jogador, tem muita qualidade. Você vê que ele não perde bolas, ele domina, ele dribla, faz a proteção, vira o jogo. Era meia de origem, por isso que às vezes ele joga como meia com o Cuca, mas tem que fazer gol, Caio Jorge, meu querido. Busca o gol. Você teve uma chance no primeiro tempo, chuta forte, ele quis colocar, tirar de lado do Vanderlei, chuta forte, a bola tem que entrar. O Caio Jorge precisa buscar o gol, precisa ter essa vontade de fazer gol, porque é isso que identifica o camisa 9, porque senão daqui a pouco o Caio Jorge vai acabar perdendo lugar no time, e é um jogador de muita qualidade. O Arthur Gomes, útil, às vezes ele erra algumas bolas bizonhas, não é um craque de bola, mas está sendo muito importante para o Santos e fez boas jogadas. No primeiro tempo ele teve uma arrancada pela esquerda, carregou por dentro, fez um passe ótimo para o Marinho deixou o Lucas Veríssimo, foi uma ótima jogada iniciada pelo Arthur Jorge, ou seja, está jogando muito bem. Esse Santos, na função dos atacantes, até está surpreendendo, porque o Soteldo é um jogador que faz falta, mas o Arthur Gomes entrou muito bem, assim como entrou o Lucas Lourenço. O Lucas Lourenço jogou 10, 15 minutos, mas com uma vontade tremenda, com uma garra tremenda, acertando passe, acertando virada de jogos, marcando. Tá de parabéns o Lucas Lourenço. O jogador, quando atua, mesmo que seja 5, 3 minutos, ele tem que entrar voando, e o Lucas Lourenço entrou muito bem na partida de hoje. Então gostei, o Santos conseguiu essa ótima vitória e está de parabéns pela classificação em que se encontra. Colocando aqui a opinião do meu querido Marcos Benedito, que está sempre conosco também. O Cuca fez uma jogada de mestre ao colocar o Marinho como capitão do time. Isso faz com que o Marinho saiba que ele tem que ter maior equilíbrio. É isso aí sim, ô Marcos, mas eu ainda acho que o Marinho é muito cheio de firula, faz carnaval, tem coisa que não precisa. O pior não é só o Marinho não. O Caio Jorge tem uma dividida com o zagueiro do Grêmio lá, daí fica no chão fazendo um monte de teatro. O Arthur Gomes, o lateral do Grêmio, bateu a mão nele e fez um escândalo. Na televisão a gente escutava os gritos dele, parecia que o cara tinha morrido.
Eu acho isso ridículo, uma palhaçada. Esses atletas têm que ser mais profissionais, jogar bola, saber que tem corpo a corpo dividido e não... Na verdade eles estão querendo passar para o juiz uma coisa que não está acontecendo. O dia que o VAR poder se intrometer e dar cartão para esses jogadores que fingem situações que não existem, você vai ver que vai melhorar o futebol. Porque o VAR deveria também entrar nessa situação. Ah, o jogador fingiu, não teve nada, cartão para ele. É o que deveria acontecer, porque o futebol para toda hora. Tem lance que não tem um porquê. Então o caso do Marinho, o Marinho é decisivo, é um baita jogador, está ajudando o Santos, mas ainda continua com algumas firulinhas que não tem necessidade. Dá umas cambalhotas lá que ele vira 3, 4 vezes, coisa que não precisa, ok? Mas está aí a opinião do Marcos Benedito. Quanto ao Cuca colocar ele de capitão, você tem razão, isso dá responsabilidade para ele. Ele cresce, você vê que ele dando entrevista depois do jogo, tá muito mais centrado, muito mais compenetrado, ok? Rodrigo Rocha, a expectativa sobre Robinho não está muito alta, ótimo jogador, mas não é mais um garoto. Paulo Roberto, Santos, graças a Deus, está com uma boa safra na base, está subindo essa molecada, está ganhando confiança a molecada da base, isso é importante. Mas hoje o Cuca acho que poderia ter colocado o Wagner Leonardo. Quando saiu o Felipe Jonathan, coloca o Wagner Leonardo. O Luan Pérez e o Felício estavam bem como zagueiros, não tem por que mudar, ele quis colocar o zagueiro Laércio. Calma que vai dar tempo para chegar o Laércio para jogar. O Wagner Leonardo tem jogado muito bem na lateral esquerda. E quanto ao Robinho, que o Rodrigo Rocha coloca aí, todo mundo tem perguntado o que eu acho, é o seguinte: Robinho, a função dele sempre foi jogar pelos lados. O forte do Robinho no Santos sempre foi o ponto esquerda, jogar aquele cara que fazia. Hoje o Robinho ele pode ser utilizado como um 9. Por isso que eu falo, o Caio Jorge não faz gol. Se você colocar o Robinho aqui, você pode ter certeza que ele vai fazer gol. O Robinho sabe fazer gol. O Robinho inventou-se aquela história quando ele subiu. Ah, Robinho não sabe fazer gol, não tem força. Eu era treinador do Mojimirim naquela época, um ano antes. E o Robinho, 2 anos antes, o Robinho jogava no Campeonato Sub-17 pelo Santos. Ele era artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17. Ele sempre fez gols. Ele sabe fazer gol. Então hoje, sem tanta força, sem tanta velocidade, Robinho tem 2 funções. Ou joga como um falso 9, ou você pode colocar ele como um meia hoje. Hoje o Santos tem, no dia de hoje, Jobson e Pituco, Jean Mota aqui, coloca o Robinho como camisa 8. Ou então você segura os 2 meia e dá mais liberdade para o Robinho, para ele poder flutuar, rodar, chega lá, volta aqui. Então essa deve ser a função do Robinho, principalmente com a ausência do Sanches. E o Robinho, gente, ele pode não ter aquela mesma velocidade e força, mas a qualidade técnica dele no futebol atual, com o time jogando bem, o importante, gente, é quando você pega uma equipe boa, bem armada. O Santos hoje, ele é organizado, o Santos hoje joga para frente, o Santos hoje sabe o que quer dentro de campo, então isso ajuda muito a entrada de um atleta, e principalmente com a qualidade do Robinho. Você vê que estão entrando os meninos da base, estão dando conta do recado. Será que o Robinho não vai jogar? Vai jogar com tranquilidade e vai ser utilíssimo ao Santos, você pode ter certeza disso. Aí muita polêmica em relação à condenação dele na Itália, hoje acompanhando muitas notícias, até pessoas que conhecem juridicamente do caso. A questão é que na Itália ele foi condenado em primeira instância, mas lá a coisa segue, ele não está condenado, ele não foi obrigado a estar preso. Então tudo isso tem que ser analisado, tem que ter calma. E eu também não quero entrar entre o mérito, como ex-atleta, que viu muita coisa acontecer, que muitas coisas eram inventadas. Então vai saber se isso aí não foi mais uma história inventada. Ah, mas tem prova de telefonema, daí é palavra contra palavra, entendeu? Telefonema que o Robinho deve ter falado algumas besteiras, mas nada de provas 100% concretas, no caso, né? 100% lógico, seriam concretas, mas só de diz que me diz, falando com o outro jogador. Então são situações que tem muita gente julgando, e eu sinceramente acho que estão extrapolando, estão exagerando antes de um veredito final que possa ter um dia. Mas vivendo no mundo do futebol, volto a dizer, essas coisas aí tem muita coisa mal contada. Tem muita coisa que falam, como foi o caso do Neymar aí, falou e não aconteceu nada. Por quê? Porque querem pegar jogadores que são famosos para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro, e depois não resulta em nada. Então temos que aguardar. O importante é que o Santos terá o Robinho em campo. Eu sou totalmente favorável à contratação dele, sempre fui, mesmo antigamente,
quando muitos questionavam a volta do Robinho mais uma vez, vem aqui para roubar. Não, eu sempre fui a favor e o Robinho sempre deu resultado. O Robinho sempre teve título no Santos, não esqueçam isso. Então acho que o presidente Orlando Rolo está fazendo um baita trabalho, ninguém esperava, hein? O que ele está fazendo nesses 10 dias aí de presidente, espetacular. Conseguiu liberar o Santos da dívida, conseguiu acertar uma dívida com o Hamburgo que não tinha solução. Então o Orlando Rolo merece todo o crédito pelo que ele tem feito nesses dias. E está de parabéns porque surpreende a torcida e traz o Robinho de uma hora para outra sem ninguém esperar. Acho que vai ajudar e ajudar muito. O meu querido Davi Pereira disse: eu acho que é uma história como no caso do Neymar e do Cristiano Ronaldo. Exatamente, eu falei do Neymar, tem a do Cristiano Ronaldo também. Isso aí tudo é situação e o pessoal ainda quer acreditar. Eu não acredito nessas histórias porque vivi um pouquinho e também vi coisas que não se pode nem falar, ok? O Taquinho diz aqui: boa noite, assisti ao jogo, meu querido. O Caio Jorge, o Pará já deu. Que isso, Taquinho? O Pará jogou bem, meu querido. O Pará foi bem no primeiro tempo, fez ótimos cruzamentos. É que ele tem o Madison como sombra, mas no atual time dá para jogar os dois juntos sim. E o Caio Jorge, já falei sobre ele também. Eu peço que você divulgue, que você mande um abraço aí para nós, vai mandando as suas perguntas e divulgue nas suas redes sociais, divulgue para os seus amigos esses comentários que a gente tem feito após as partidas, porque a gente tem acompanhado esse peixão maravilha. E olha, o Santos indo muito bem no Brasileirão e na Libertadores, e com o Robinho vai se tornar um time ainda mais forte e respeitado, você pode ter certeza disso. Nós agradecemos por você estar conosco, agradecemos por você estar sempre conosco aqui nas redes sociais. Divulgue esse trabalho, divulgue o Facebook, divulgue o YouTube também, o canal, se inscreva lá, a gente pede para você se inscrever no YouTube, Flávio Antunes Flavinho, e a gente volta aí durante essa semana para falar mais desse Santos que venceu, sobe no Brasileirão e deixe o seu torcedor feliz nesse domingo, com a graça de Deus. Obrigado por você estar conosco, que Deus abençoe você e a sua família.